Bom dia a todas, todas e todos. Sejam muito bem-vindos a esse webinar dedicado especialmente à celebração do Dia Internacional das Mulheres, dia de mobilização, de reflexão sobre a luta histórica das mulheres contra a desigualdade e as opressões de gênero. Meu nome é Natália Torres, eu sou especialista de Gênero, Diversidade e Inclusão do BID Invest, que é o braço do Grupo BID para o setor privado, e é um prazer acompanhar vocês nessa conversa. Muito obrigada pela presença. Nós, do Grupo BID, trabalhamos alinhados pela Visão 2025, que é a nossa rota para a recuperação econômica mais inclusiva e mais sustentável na região da América Latina e Caribe. E a nossa Visão 2025 tem absolutamente tudo a ver com o dia de hoje e tudo a ver com o que essa data representa. Isso porque equidade de gênero está entre os 5 principais pilares dessa rota e é um tema transversal a todas as nossas operações. E não apenas as questões de gênero, mas também toda a agenda de diversidade e inclusão, bem como todas as suas interseccionalidades, são fundamentais para nós durante todo o ciclo de vida dos nossos projetos. E no dia de hoje, nós optamos por trazer alguns exemplos práticos de como a gente leva esses valores para dentro do dia a dia das nossas operações. E por isso nós trouxemos especialistas do BID no tema e parceiras provenientes de projetos das nossas 3 entidades, isso é, o BID, parte pública, né, o setor público, o BID Invest, focado no setor privado, e o BID Lab, focado no sistema de startups brasileiro. Então, a gente tem certeza que, obviamente, que o trabalho, mas não só o trabalho, mas também as histórias dessas 3 mulheres vão servir de inspiração para todos nós aqui que queremos ampliar a equidade de gênero nas nossas áreas de atuação. E com isso, sem mais delongas, eu gostaria de cumprimentar as nossas panelistas. A gente tem aqui a Paola Arunategui, chefe de operações do BID no Brasil, a Judith Morrison, assessora principal de Gênero, Diversidade e Inclusão do BID, a Heloína Reis, que é coordenadora do Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís do Maranhão, a Silvia Scorsato, que é diretora do Banco Sofisa e presidente do Conselho da Associação Brasileira de Bancos, a BBC, e a Andresa Rodrigues, CEO da startup Her Money, e o Morgan Dolly, nosso representante do BID no Brasil. Muito obrigada pela presença de todas, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. E antes de passar a palavra às panelistas, eu gostaria de pedir que deixem os seus microfones silenciados. Eu queria avisar que nesse evento, esse webinar está sendo gravado, e fiquem, por favor, à vontade de deixar perguntas e comentários ao longo das apresentações, aqui nesse botão de perguntas de chat que fica aqui no canto inferior da tela. E, enfim, fiquem à vontade de fazer suas perguntas, porque depois de cada painel a gente tem um momentinho para que as panelistas possam responder as perguntas. E, bom, vamos dar início ao nosso webinar. Então, eu convido a nossa chefe de operações do BID no Brasil, Paola Arunategui, para falar um pouco sobre a sua experiência. A Paola é peruana, ela está no Brasil desde 2018 e no BID desde 2005. E, a final do ano passado, a Paola assumiu a missão de liderar a gestão do maior portfólio de projetos do banco na região da América Latina, o que nos enche de orgulho. Paola, a palavra está com você. Muito obrigada. Muito obrigada, Natália, e bom dia a todas e todos. Agradeço muito pelo convite para me unir a vocês hoje em uma data com tanto significado histórico e que nos leva a reflexionar sobre os desafios que ainda temos em busca da equidade de gênero. Assim que quero aproveitar esta oportunidade para trazer algumas reflexões acerca da realidade das mulheres no contexto do mercado de trabalho, desafios frente ao cenário socioeconômico atual, realidade da mulher no século atual e suas perspectivas. Mas, se vocês me permitem, gostaria de iniciar falando um pouquinho sobre minha experiência e minha jornada até ser chefe de operações do BID no Brasil. Se bem já desempenhava as funções interinamente, assumi, como falou a Natália, na posição há 5 meses atrás, e tem sido uma experiência muito relevante no meu desenvolvimento profissional no BID, mas minha jornada não foi simples, não. Hoje tenho um MBA pela Universidade de Lima e pela Universidade Autônoma de Barcelona, mas iniciei no BID como estagiária na representação do BID em Peru. Há muitos anos atrás, já nem vou falar quantos,
para que não saquen minha idade. Mas trabalhei depois fora do BID, do outro lado da mesa, como coordenadora de projetos financiados pelo banco, como talvez muitos dos participantes que estão hoje aqui conosco. Voltei ao BID, trabalhei em Washington, D.C., e onde fica a nossa sede central do banco, né? Até que chegou a oportunidade de vir ao Brasil em 2018, e hoje sou a primeira mulher chefe de operações no Brasil, gerenciando a maior carteira do banco na região. E espero que depois de mim venham muitas mais. Eu fico muito orgulhosa do meu desempenho e de trabalhar em uma instituição como o BID, que reconhece o talento da mulher. Então, eu gostaria de finalizar esta primeira parte da minha fala com duas mensagens. Primeira, por ser mulheres, não se limitem ou deixem de sonhar nem no que querem fazer na sua vida. E não permitam que ninguém fale para vocês que não podem. E segundo, nada é de graça nesta vida. Você quer, você é mulher, mas você luta pra caramba para conseguir o que você quer. Tá bom? Então, passando ao nosso segundo bloco, eu quero falar hoje em especial sobre como estamos trabalhando aqui no BID para ampliar a presença de mulheres no mercado de trabalho e fortalecer o empreendedorismo feminino no Brasil. Como a Natália já falou e explicou para a gente, trabalhamos alinhados pela visão 2025 do banco, que tem entre seus principais eixos a equidade de gênero. E em função disso, nos empenhamos para que nossos projetos prevejam medidas nesse sentido. Sabemos que os desafios são muitos neste setor. Diversas pesquisas já comprovaram que as mulheres foram as mais impactadas negativamente pela crise sanitária provocada pela pandemia. Entre diversos impactos negativos gerados, muitas foram demitidas, tiveram seus salários reduzidos ou precisaram pedir demissão para cuidar dos filhos ou de algum parente desde o início da pandemia. E a pandemia apenas agravou um cenário que já era bastante desafiador para as mulheres. Recente estudo do BID, divulgado no Observatório de Gênero do governo brasileiro, aponta que mulheres latino-americanas, em geral, ainda ganham menos ainda que possuem um nível de instrução similar ou superior que os homens. Na iniciativa privada, as que decidem empreender ainda têm menos acesso a crédito. Além disso, em média, as mulheres ainda ficam com a maior parte do trabalho doméstico e de cuidado da casa, pelo menos 8 horas semanais a mais que os homens. É justamente isso que nos motiva a ir adiante. Queremos ajudar a reverter esse cenário e levar adiante programas que promuevam a igualdade de gênero e o empoderamento da mulher, buscando oferecer formas de financiamento e empreendimento liderados por mulheres. De facto, fechar as inequidades de gênero poderia aumentar o Produto Interno Bruto da América Latina e Caribe em quase 23%, é muita coisa, de acordo com o Fundo Monetário Internacional, FMI. Hoje mesmo vamos ver como isso se reflete em 3 projetos, como já a Natália nos antecipou. Além disso, podemos destacar como ações efetivas do BID para contribuir para o enfrentamento destes desafios o Plano de Acção de Gênero, uma série de medidas que tem como objetivo principal o fomento das políticas públicas e investimentos que possibilitem avanços no tema da igualdade de gênero e do empoderamento econômico das mulheres. Ao avaliar os resultados do plano de acção executado durante o período 2017 e 2019, acreditamos que estamos no caminho certo. Quase a metade, 47%, dos empréstimos com garantia soberana aprovados pelo BID nesse período incluíam algum tipo de iniciativa voltada à igualdade de gênero. Isso não é menor. O número anual de projetos aprovados que possuem alinhamento estratégico com essas políticas aumentou de 19% em 2017 para 58% em 2019. Estamos com um plano de ação 2020-2021 em andamento e esperamos avançar ainda mais nessa pauta
que es tan relevante y urgente para todos nosotros. Muito obrigada, Natália, e todos os colegas por esta oportunidade. Somos nós que agradecemos, Paola, muito obrigada. Bom, depois dessa abertura tão potente, eu passo a palavra agora a Judith Morrison, que é assessora principal de desenvolvimento social da divisão de gênero e diversidade do banco, e ela é responsável por toda a nossa estratégia nesse tema aqui no Brasil. Judith, muito bem-vinda, é com você. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu também queria compartilhar algumas informações, eu acho importantes, sobre a situação da mulher internacional e também a mulher brasileira. Então, vamos falar um pouco hoje sobre os grandes avanços das mulheres dentro do país. Eu tenho um data show, que eu acho que vai ser compartilhado daqui a pouquinho, mas a coisa mais importante é de reconhecer o número de mulheres que estão dentro do mercado de trabalho, que é o próximo, onde você vai ver que tem 43 milhões de mulheres que estão na força de trabalho no Brasil, 36 milhões têm algum trabalho remunerado, que vocês vão ver na próxima lâmina, que quando a gente conta o número de mulheres, estamos falando de 49% de mulheres em totalidade de trabalhos informais e também formais. E quando a gente fala de homens, o número está muito mais alto, do número de homens que estão no setor formal, que é esse valor mais alto. E 8 milhões de mulheres trabalham com conta própria, com seus próprios empregados e empresas. É um setor que está crescente, que tem muito potencial quando a gente está falando da recuperação. Só para dar um gráfico, no próximo vocês vão ver o gap, que tem crescido bastante em termos de mulheres. Esse gap, durante o período da pandemia, você pode ver que cada vez mais as mulheres estão em posições de desocupação, mas, como foi mencionado anteriormente, na próxima lâmina você vai ver justamente o que acontece quando as mulheres têm um alto nível de educação e como esse está visto dentro dos mercados laborais e dentro do setor privado. Dar uma olhada aqui, porque as mulheres afrodescendentes têm 11,2 anos de educação, que é um pouco mais do que os homens brancos, que é a primeira coluna, que é 10,5. Então, de anos de educação, que é muito interessante, porque significa que tem muitas mulheres que são preparadas, que poderiam fazer uma contribuição muito importante dentro do mercado de trabalho. Passamos para a próxima lâmina, para entender o próximo slide, para ver exatamente o que significa isso em termos de remuneração. Então, a mulher negra tem mais ou menos o mesmo nível de escolaridade. Claramente, a gente não sabe se tem um mismatch. Talvez ela está em setores menos remunerados, talvez ela está estudando em setores mais tradicionais, mas veja a diferença do salário meio entre essas populações, que é a diferença entre diferença, que é bastante interessante, principalmente num país como o Brasil, que tem uma diversidade tremenda. Passamos também para entender na próxima que quando estamos falando, voltamos, acho que 2 slides, que a gente vai ver que tem muitas poucas pessoas que estão nos quadros, mulheres que estão nos quadros executivos. Então, entre as 500 maiores empresas, estamos falando de 53%, mas quando a gente pensa do nível educativo dessas mulheres, que é muito mais alto, inclusive, dentro dessas empresas, deveria ser muito mais representativo. E várias essas empresas têm alguns programas de capacitação, mas ainda parece que não estão funcionando da forma que deve ser, para que essas mulheres poderiam ser representadas da forma que elas deveriam no top da empresa, nos cargos mais altos. Então, vamos dar uma passada sobre essa possibilidade de empreendedorismo. A gente estava falando um pouco sobre as grandes empresas, mas no próximo vocês vão ver que realmente existem algumas desigualdades importantes no empreendedorismo,
empreendedorismo. Aqui podem ver que várias mulheres, e esse gap entre mulheres e nesse setor está cada vez crescendo. E está crescendo justamente pela dupla jornada, a quantidade de trabalho que essas mulheres têm. A gente vai falar rapidinho sobre isso e vamos avançar para a próxima slide, onde justamente aqui vamos ver essa escolaridade, porque, de novo, a gente pode ver a escolaridade, a capacitação, esse potencial que a mulher tem no Brasil, que é gigantesco, ou seja, é um país que está avançando muito no setor de STEM. Estamos vendo isso também cada vez mais quando estamos falando de STEM, tecnologia, alta tecnologia, inclusive fintech. A gente está vendo umas oportunidades para as mulheres entrarem, uma oportunidade para as mulheres de ganhar um salário mais alto, de empreender em um nível muito mais avançado, umas possibilidades, inclusive, de exportação dessa sabedoria e esse conhecimento dessas mulheres, que é muito interessante, que vamos ver que 5%, e podemos passar para o próximo, quase 5% dos startups são fundadas exclusivamente por mulheres, e a gente poderia fazer muito mais. Estamos vendo cada vez mais dentro das operações do banco esse interesse especificamente de dar essa expansão no mercado e ajudar a mulher a fazer essas conexões diretamente com o mercado e com mercados que realmente têm mais possibilidade de lucratividade, que é muito interessante. E vamos fechar um pouco falando do que está acontecendo com a mulher e o empreendedorismo. Qual é uma barreira importante para ela, que é essa divisão de trabalho entre o trabalho formal, o empreendedorismo e as tarefas domésticas. Eu só vou passar rapidinho para a próxima slide. Aqui você pode ver o que significa isso em termos de número de horas, que estamos falando de 21 horas semanais trabalhando em trabalhos domésticos, em comparação com somente 11 horas para os homens. Então, isso já tem um impacto na capacidade de empreender, mas também eu acho que tem muitas formas de pensar em paridade de trabalho, paridade de oportunidades e equidade. E eu queria aproveitar esse momento para falar sobre o ambiente das políticas públicas. O BID temos uma iniciativa de igualdade de gênero que agora está envolvendo 250 empresas, mais de 60 instituições, que está ativo no Chile, Argentina, Panamá, Colômbia, República Dominicana, Costa Rica e Equador. E está trabalhando com 250 empresas especificamente para falar de essas políticas que os próprios governos e empresas poderiam promover para ajudar com algumas dessas dificuldades, tanto em termos de trabalho e tarefas domésticas, que a gente sabe cada vez mais que isso não é uma necessidade somente das mulheres, é uma necessidade dos trabalhadores. Tem uma discussão muito forte, tanto no Brasil e em outros países, dessa denúncia ou demissão das pessoas, que as pessoas não querem trabalhar em ambientes onde eles não estão vistos em sua totalidade. Eu vejo que essas políticas que a gente está promovendo para as mulheres e políticas que realmente eu acho que poderiam servir muito o Brasil, principalmente nesse momento, essas políticas poderiam melhorar a qualidade de trabalho e essa retenção em todos os setores e pode também criar uma cultura de empreendedorismo com muitas diferenças. Então, quando falamos de empreendedorismo, obviamente, são diferenças e a gente tem que entender isso um pouco mais, mas estamos fazendo justamente isso dentro do BID. Passamos 2 slides para ver justamente o tamanho da carteira, ou seja, quando estamos falando. Bom, aqui a gente tem algumas reservas da área de empreendedorismo. Sabemos que a maioria das empreendedoras femininas não tem essas reservas. A situação agrava também para as mulheres negras, como a gente está vendo, que muitas dessas mulheres não tinham acesso a reservas e várias delas fecharam a empresa. Então, o número de mulheres que fechou a empresa durante a pandemia é outra área de recuperação que poderia servir também quando
quando estamos falando das políticas dentro das empresas, que poderiam expandir essas políticas, especificamente para melhorar esse processo de licitação pública ou de identificação dos fornecedores. É uma oportunidade de incorporar mais empresas que são bastante vulneráveis, mas que talvez têm muita capacidade de participar e também de competir nesse ambiente. Então, passamos para o próximo, por favor. Aqui é sobre essas estatísticas, a gente que precisa mais estatísticas, e uma parte desse trabalho, que é o próximo, que sabemos que 67% da nossa carteira no BID em 2021 tiveram um componente de promoção à igualdade de gênero. Esse é um alto para o BID, é uma área de muito interesse, a gente quer continuar trabalhando e trabalhando em parceria com outras instituições, com todo o grupo BID, a gente está com essa agenda, como a Natália mencionou, é um dos nossos pilares, e estamos fazendo isso com educação, agricultura, empreendedorismo, que a gente falou, sistema judicial, prevenção de violência, e essa área de meio ambiente e prevenção da mudança climática. Então, quero encerrar justamente com isso, pensando em o que a gente já tem feito como banco, mas também as grandes possibilidades de criar um futuro muito mais inclusivo para todos nós nesse Dia da Mulher. Muito obrigada. Muito obrigada, Jure. Eu acho que esses números ilustram muito a nossa situação atual e contextualizam um pouco o painel que a gente vai ter agora com essas 3 mulheres poderosas e com uma história muito interessante para a gente conhecer e para a gente se inspirar. Muito obrigada, Jure. Então, bom, vamos dar início ao nosso painel. Eu gostaria de dar agora a palavra à Heloína Reis, que é coordenadora do Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís, na Secretaria Municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais. Heloína, muito obrigada pela presença, obrigada por aceitar o nosso convite e vir compartilhar um pouquinho da sua história e seu trabalho aqui com a gente. E, bom, e começando já, queria deixar 2 perguntas, e aí para você organizar a sua fala, mas a gente queria que você contasse para a gente como o programa está apoiando o empreendedorismo feminino na região, e a gente também queria saber um pouquinho do seu ponto de vista pessoal e profissional, como tem sido essa experiência de ser uma mulher num posto de coordenação, né, num posto de liderança, e toda essa oportunidade que esse posto tem, né, de cascatear essa sua influência feminina e fortalecer outras mulheres no seu trabalho. Muito obrigada, a palavra está com você. Obrigada, Renata. Bom dia a todas, bom dia a todos. Estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui hoje. Realmente, é como você falou, é um desafio grande estar à frente desse programa. É um programa que ele já, historicamente, ele vem de uma equipe bem prioritariamente feminina. Nós somos muitas mulheres dentro da equipe, que eu acho que isso acaba propiciando uma relação e um entrosamento e em determinados temas bem maior dentro do próprio histórico do programa. Claro que a gente ainda tem muitos desafios, todas nós enfrentamos, a gente sabe que ainda os lugares de decisão ainda são muito masculinos, ainda a gente precisa ainda lutar muito para conseguir ocupar esses espaços, mas eu acho que isso tem modificado e a tendência é que modifique. Eu acho que os programas todos e as ações que a gente vem desenvolvendo ajudam também nesse sentido, né? O próprio programa vem ajudando bastante com relação ao empreendedorismo feminino, uma vez que a gente tem um público também predominante de mulheres dentro do programa, por conta das atuações direta com o comércio informal, nas áreas de intervenções que nós realizamos, e que a gente sabe que é uma característica, infelizmente, ainda muito da nossa população, que essa população essa renda, na verdade, dessas mulheres seja ainda de trabalhos informais, né? Então, acredito que todos os projetos que a gente vem desenvolvendo e os estudos que estão sendo feitos e as buscas de parceiros são nesse sentido de ajudar a empoderar essas mulheres e melhorar cada vez mais essas questões e que elas possam ser realmente empreendedoras e donas dos seus negócios e donas das suas vidas. Agora a gente pode começar aqui com a apresentação. Se eu compartilho aqui? Por favor, isso. Tá.
ou Bom, se tiver algum problema. Isso, perfeito. Tá ótimo. Bom, só então contextualizando um pouquinho, é o Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís, que a gente vem executando com o apoio do BID, né, Procidades, através da Secretaria Municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais, né? Passei demais. Bom, esse programa a gente vem desenvolvendo já desde 2016, quando ele foi assinado, no final do ano. A gente inicialmente era um período de 4 anos, mas tivemos algumas prorrogações, principalmente também com o impacto da pandemia, né? Nós concluiremos esse final de ano agora em 2022. E ele tem como objetivo justamente contribuir com essa revitalização do nosso centro histórico mediante a implementação de projetos de revitalização urbana, de revitalização social e cultural. Eu trouxe aqui algum recorte de alguns projetos que a gente vem trabalhando, que já estão, boa parte, já concluídos e já entregues à sociedade. Então, são espaços públicos, em sua maioria. Nós temos o Parque do Bom Menino, integrado com a Praça da Bíblia, que é esse triângulo aqui mais acima, que é um espaço que a gente fez todo um trabalho também de cadastro das pessoas envolvidas, dos comerciantes que trabalhavam nessa região, todos foram integrados ao processo, junto com a comunidade do entorno, né? Com isso, a gente concluiu essas obras entregando espaços para a venda de plantas, que já existia na área, então foram estruturadas para esses comerciantes, que também são, em sua maioria, mulheres, quiosque para lanche, para um dos comerciantes já antigo na região, e mais outros 3 que ficaram para licitação posterior, né? Na área da Praça da Bíblia, basicamente, nós temos aqui a mulherada dominando. São 3 mulheres empreendedoras que trabalham na área já há bastante tempo, com o comércio de alimentos, que passaram por todo um trabalho de capacitação, passaram por vários treinamentos, cursos, parceiros, formalização, para receber o seu quiosque e, enfim, hoje está conseguindo desenvolver o seu trabalho na área, né? A Praça da Saudade, que é uma outra praça dentro do Centro Histórico, mas com características bem diferentes da Praça da Bíblia, é uma praça historicamente conhecida pela sua efervescência cultural. Ela está incrustada num bairro muito envolvido em manifestações culturais, com um cenário boêmio também muito forte. Então, aqui já tínhamos um outro desafio, né? Trabalhar com outras intervenções e que garantisse também a permanência desses usos conhecidos pela cidade. Lá nós desenvolvemos um trabalho com o caso dos comerciantes de quiosques também, mas também a utilização de triciclos. Esses triciclos, eles foram equipados de acordo com o uso de cada comerciante, para que eles pudessem continuar fazendo o seu comércio na área, mas de forma mais adequada, mais estruturada, e também formalizados, capacitados, treinados, com todo o suporte que a gente pôde utilizar e pôde oferecer junto com os nossos parceiros, né? Foram 14 comerciantes e mais 20 ambulantes que receberam seus triciclos equipados. A requalificação da Praça da Misericórdia, uma outra praça muito próxima da Praça da Saudade, que eu mostrei anteriormente, mas também com características muito distintas. Aqui já é uma praça numa área residencial e de muitos hospitais, clínicas, então é uma praça que ainda tem um suporte muito grande de famílias, antigos moradores que utilizam esse espaço como uma área de estar, de lazer, mas também com uma demanda muito grande desses profissionais da área de saúde que trabalham no entorno, que utilizavam as pessoas, os comerciantes informais dessa área, para utilizar como alimentos mesmo, né? Então, eles iam fazer suas refeições nesses espaços. E aí o desafio era manter um traçado que a gente tinha, original da praça, manter essas características históricas, mas adequar esses usos tão necessários que a praça tem no seu dia a dia. Também utilizando a metodologia dos triciclos e dos quiosques. Da mesma forma, todos eles foram cadastrados, capacitados e acompanharam todo o processo desde o início. Aqui, a requalificação do terminal rodoviário da Avenida Vitorino Freire
esse nós ainda estamos em execução, nosso maior desafio dentro do programa, também por conta da quantidade de comerciantes e do cenário que a gente tem no entorno. Então, assim, nós temos uma quantidade de 75 ambulantes que vão receber triciclos e mais 58 comerciantes que receberão quiosques. Além de ser um local conhecido na cidade por ter problemas de violência, ter problemas até de situações ilícitas em alguns casos. Então, sim, nós tínhamos um desafio de transformar esse cenário na cidade de São Luís, conhecido historicamente como um local não bem visto pela cidade, né? Transformar esse espaço e incluir esses comerciantes também nessa transformação. Aqui um exemplo que eu trouxe dos levantamentos sociais que foram feitos durante todo o processo, todos os espaços que a gente interviu, as empresas que desenvolveram os projetos, precisaram fazer todos os levantamentos sociais com relação a essas pessoas que estavam dentro desse espaço já há muito tempo, trabalhando, exercendo suas funções e também utilizando como espaço de lazer. Então, a gente fez esse levantamento, nós temos todo um histórico de quantidade de comerciantes, de quanto tempo eles estavam lá nesse espaço, qual é o tipo de comércio, faixa etária, gênero, renda, se são as pessoas responsáveis pela renda da família, né, se tem funcionários. Então, foi um levantamento bem detalhado. Aqui eu trouxe um resumo para a gente comparar como que, com relação a gênero, nós temos aqui uma maioria esmagadora de mulheres dentro da área do comércio informal nesses espaços, né? Então, a gente tem aqui no terminal da rodoviária, que é o nosso maior número, a gente tem um percentual imenso formado de mulheres, né, 77% das comerciantes, e em todos os outros espaços também a gente tem uma maioria, né? Um resuminho para a gente entender melhor: no Parque do Bom Menino, como eu falei, foram 5 vendedores, desse total de 3 mulheres, ou seja, a gente está falando de um percentual alto, e onde 100% é de chefe de famílias, e aí a gente percebe que isso se repete em outros espaços. A grande maioria dessas mulheres, elas são a renda principal das suas casas, né? Um pouco da metodologia de trabalho que foi desenvolvida para todos os projetos. Então, todos eles passaram por levantamentos, estudos e cadastros, como eu já informei. Após esses levantamentos, estudos e cadastros, nós fizemos oficinas de projeto. Então, não só a comunidade do entorno e a comunidade usuária desses espaços, mas também esses comerciantes participaram dessas oficinas de projeto, desenvolvendo juntos o plano de necessidades, discutindo as demandas que eram viáveis de ser atendidas dentro desses projetos, a elaboração do próprio projeto de trabalho técnico-social e plano de gestão para esses espaços. Após, nós fizemos uma aprovação desse projeto de trabalho técnico-social por eles, e a execução das obras e a execução do próprio PTTS em conjunto com eles e acompanhamento, né? Um pouco do que a gente fez ao longo desse período. Então, foram muitas oficinas. Aqui a gente trouxe um recorte das principais de boas práticas, Salgados, ou seja, a gente conseguiu grandes parceiros como o Senac, o Sebrae, o Senai. Então, são parceiros que dão um suporte grande para essa questão de deixá-los capacitados, preparados, e principalmente a gente conseguir entregar para eles, após o espaço recuperado, uma pessoa que vai ter condições de tocar o seu negócio sozinho da melhor forma, né? Essa metodologia também incluiu a questão da formalização. Então, nós tivemos também um suporte muito bom do Sebrae, da Secretaria de Planejamento, com relação a essa documentação de autorização de uso que nós entregamos para todos os comerciantes. Então, todos estão documentados com suas licenças, suas autorizações em dia, né? E também cientes da importância da questão da formalização e das oportunidades que eles podem vir a ter seguindo esse processo, né? Após esse processo, nós tivemos um período bem trágico, né, assim, de pandemia, que o mundo inteiro vivenciou, e aí precisamos buscar também algumas outras ferramentas, algumas outras formas de ajudar esses comerciantes que estavam com um comércio paralisado, estavam sem suas rendas principais. Então, buscando
um suporte para ter, nesse momento, nós procuramos novamente o Sebrae e criamos uma outra parceria chamada São Luís Empreender, que aí foram palestras mais no sentido da questão da sensibilização do comércio online, de introduzi-los nesse mercado, de saber como trabalhar com a oficina de marketing digital, com essas ferramentas que eles possam utilizar para incremento das suas vendas, né? E também fortalecendo a questão do Descomplica MEI, que é uma forma de ajudá-los na formalização, para os que ainda não haviam sido formalizados, né? Aqui algumas imagens para vocês verem do processo que a gente passou agora durante a pandemia, desses atendimentos, foram com consultores, eram atendimentos também agendados, e palestras, cursos, treinamentos, foi um período bem intenso. E isso resultou na inclusão desses nossos comerciantes num processo maior que a prefeitura tem, que é o São Luís Mais Empreendedora, que aí eles já participaram de um evento onde estão todos os empreendedores da cidade, foram convidados, com outras instituições envolvidas, né? Então eles já entram numa outra rede, né, de suporte. Fortalecimento então, dessas empreendedoras, que, como eu falei, são a maioria dos comerciantes que nós atendemos, né? Alguns relatos delas que a gente vê como isso, de fato, muda no dia a dia, de fato, traz alteração no seu cotidiano, sua visão de vida, na sua visão de trabalho, de como ela vai poder lidar melhor com o seu produto, lidar melhor com o seu cliente, de buscar novos sonhos, de querer crescer. Então, são oportunidades que a gente viu acontecer, de fato, com essas ações desenvolvidas dentro do programa. E aí eu queria, só para encerrar a minha fala, apresentar um breve videozinho de 1 minuto. Deixa eu ver se eu ainda tenho aqui. Heloína, como todo bom evento, a gente está extrapolando o tempo. Então, é 1 minuto, vamos lá. Vamos sim, 1 minuto, certinho. Ótimo. Só aumentar aqui. Meu nome é Luzinei Souza Santos, resido em São Luís do Maranhão. Eu sou empreendedora, eu vendo bolo, café, suco, refrigerante, salgado, todos os dias, de domingo a domingo, de 6 da manhã até 8 da noite. A gente trabalhava no bar de lona, barraca de ferro, todo dia carregava mesa, cadeira na cabeça. Não tinha conforto para ninguém, nem para cliente, nem para quem estava trabalhando. Hoje já é outro, eu olho com outros olhos. Hoje eu trabalho no quiosque, muito bom, é uma grande riqueza. E era um sonho de muito tempo, tá esse presente de Deus aí pra gente, o resto da nossa vida. Bacana. Parabéns, Heloína, parabéns a toda a equipe do projeto. E, Heloína, você tocou num ponto super importante, né? Que é a questão dos dados. Eu olhava a sua apresentação e como é importante a gente ter dados desagregados, né? Por sexo, gênero, por raça, por questões étnico-raciais, não só para a gente entender como as questões de desenvolvimento impactam, né? Diferentemente, determinados grupos, mas também para a gente entender melhor um pouco as nossas intervenções, né? Como a gente calibra as nossas intervenções para que ela impacte igualmente, gere resultados igualmente para todos os grupos e os marcadores sociais. Mas, bom, muito obrigada, Heloína. Já gostaria de passar a palavra a Silvia Scorsato, que é diretora do Banco Sofisa e presidente do Conselho da Associação Brasileira de Bancos, a BBC. Muito obrigada, Silvia, pela presença. E, bom, já queria deixar 2 perguntas aqui para você. Primeiro, eu queria que você contasse um pouco para a gente, né, como diretora de um banco relevante no contexto nacional, como é que você observa esses desafios que as mulheres enfrentam em relação a alcançar postos de liderança no Brasil, né? Se você puder contar um pouquinho da sua trajetória para a gente, a sua percepção sobre o tema ia ser ótimo. E aí, emendando no segundo tema,
Eu queria que você contasse um pouco, né, tendo em vista a importância do crédito produtivo para a gente alavancar a atividade empreendedora, e tendo em vista que as mulheres enfrentam diversas barreiras muito maiores em comparação aos homens para acessar serviços financeiros no Brasil, como o Banco Sofisa tem observado esse desafio, essas barreiras, e como o banco tem se organizado para gerar impacto nessa frente. Muito obrigada, Silvia. Está com você a palavra. Eu que agradeço. Obrigada, Natália. Obrigada a todas. Muita honra estar aqui presente hoje nesse evento do BID. Parabéns a todas as mulheres guerreiras aí, que a gente viu a Heloína conversando, né, mostrando para a gente. Parabéns. Bom, a minha trajetória, só um pouquinho antes da minha trajetória, Natália, eu estou há 30 anos no mercado de trabalho, sendo que mais de 26 anos no mercado financeiro. Sou formada em Direito, então comecei a minha carreira toda sempre em áreas jurídicas de banco, né, percorrendo aí diversas instituições. Como a maioria das mulheres, passei algumas questões de perdas de oportunidade, né, durante a carreira, por questões de licença maternidade, tive episódios, assim como muitas devem ter tido também, de promoções e coisas que acabaram ficando para trás por causa da minha opção pela maternidade. Mas consegui desenvolver bem minha carreira, fui galgando cargos e até consegui chegar e trabalhar no Banco Sofisa, que hoje eu sou diretora. Entrei como uma responsável também pelo jurídico, mas após 2 anos de trabalho fui convidada a ser diretora de governança do Banco Sofisa. O Banco Sofisa, assim, fazendo uma parte aí, sempre incentivou muito essa questão, eu vejo na minha pessoa, da liderança feminina, da participação, da equidade, de concessão de oportunidades para as mulheres. Então fui convidada, fui a primeira mulher diretora do Sofisa, e agora já há mais de ano diretora ESG. A gente ampliou o escopo da área justamente para abarcar essas outras questões e outras visões aí dentro do universo que a gente está vivendo. Também, há 1 ano, sou presidente do Conselho de Administração da ABBC, também uma associação de 38 anos de existência. Eu sou a primeira mulher presidente dessa associação, tradicionalmente sempre presidida, né, por homens e também formada no mercado financeiro, sempre mais voltado aí à participação masculina. E tenho muito orgulho desses papéis que eu desempenho e procuro sempre servir de inspiração para outras mulheres, né? Sempre, na verdade, quando a gente está querendo começar a pensar, puxa, mas será que eu tenho condições, será que eu tenho competência? Aquela questão que a gente sempre fala da síndrome da impostora, eu falo, não, vamos lá, tem muitas mulheres ótimas e maravilhosas trabalhando comigo, né? Tem muita gente capacitada e muitas líderes que fazem parte da minha equipe que são excelentes, então eu tenho que estar também à frente desse universo de mulheres, né? Eu percebo, sim, um avanço, Natália, grande, desde a época que eu entrei no mercado financeiro, né? Anteriormente, a gente não via tantas portas abertas para as mulheres, né? Era bem mais difícil. Eu lembro até de mulheres gestoras do passado que, às vezes, adotavam até uma postura mais masculina para ser líder, porque se comparava mais ao homem, então ela era uma líder, mas ela adotava aquela postura masculina para conseguir se impor e conseguir ali ocupar o seu espaço. Hoje eu já vejo um cenário muito diferente, um cenário em que as portas estão sendo abertas, aí vou dizer, pode ser isso por 3 motivos, né, que a gente fala do cumprimento do ESG aí, por constrangimento, por interesse ou por convicção. O que eu quero crer é que as empresas estão migrando, né, desse patamar de colocar líderes mulheres por constrangimento, por pressão social, por achar que também tem que fazer porque todos estão fazendo, por interesse para se mostrar como uma empresa moderna, o que cumpre parâmetros, né, a ESG, para, de fato, para um momento de convicção. Por que esse momento de convicção? A gente vê estudos de que, de fato, as empresas que têm diversidade nas lideranças, diversidade de gênero, né, foi um estudo da McKinsey, tem 21% de propensão a mais de ter lucro acima da média. Isso não é à toa, isso é porque, na verdade, você tem um outro olhar, você tem uma outra visão, né, você agrega outros conhecimentos, outro tipo de skills que a mulher tem, que são diferentes dos skills dos homens. Homens e mulheres não são melhores ou piores, são complementares. Então, eu acho que quando você tem uma complementariedade, você agrega esse novo olhar nas empresas, na verdade, as empresas têm a ganhar. Então, eu sinto um grande avanço com relação à tema e acho que a gente está num momento muito propício para isso. Vejo que ainda tem desafios, estamos longe, talvez, de estar onde a gente gostaria de estar, né? A mulher, a gente sabe, tem que se capacitar muito mais, às vezes, tem que se sobressair muito mais para alcançar um posto de liderança ainda, né? Eu creio que isso vai mudar.
e acabar principalmente com os viés inconscientes. Muitas vezes a gente vê nas empresas, não tem tanto a questão do preconceito mais exteriorizada, mas tem um viés inconsciente que é cultural, né? Então, como a gente enxerga a mulher nesses postos de liderança, como de fato a gente abre essas oportunidades para as mulheres. E, dentro da minha carreira, procuro sempre, na medida do possível, levar mulheres competentes, né? Não são porque são mulheres, são oportunidades para mulheres que são tão qualificadas ou melhor qualificadas do que homens. Hoje eu tenho várias líderes dentro do banco que são mulheres, na BBC também temos diretoras, acabamos de contratar outra diretora, na BBC também recebemos o Prêmio WOB, que é o selo concedido para as empresas que têm mais de 2 mulheres no conselho, então tenho muito orgulho disso. Pretendo continuar aí nessa trajetória para que a gente consolide cada vez mais a posição da mulher no mercado de trabalho, especialmente na liderança, porque eu acho que o mercado de trabalho a gente vem avançando já há bastante tempo, mas na liderança a gente agora está avançando mais e tem que se consolidar. Vou ser breve, porque o tempo está rápido, curto aí. Agora, com relação à questão do Sofisa, né? O Sofisa, na verdade, ele é tradicionalmente um banco que sempre buscou iniciativas voltadas para a inovação e eficiência das pequenas e médias empresas. E o que ele fez no ano passado? Ele fez essa captação com o BID também, uma captação destinada a fazer o financiamento de empresas lideradas por mulheres, né? Então, ele junta todo esse skill e sempre essa diretriz que ele teve de olhar para pequenas e médias empresas, com um viés que ele tem interno também, né? De apreciar essa questão do talento feminino, de dar oportunidades, né? De incentivar a mulher no trabalho, a alcançar, de fato, e evoluir na sua carreira, mesmo questões ligadas a licença maternidade, que o banco tem isso como uma questão forte, um apoio financeiro para as mulheres grávidas. O banco sempre teve essa preocupação com não dar privilégio às mulheres, mas dar possibilidade de ter equidade para que ela galgue os postos dentro do banco. Então, ou seja, é uma junção de uma crença interna com expertise de financiamento e a gente agora poder fazer esse financiamento para pequenas e médias empresas. A gente sabe da dificuldade das mulheres, né, maior do que a dos homens, para a obtenção de empréstimos, né, e financiamentos, isso é fundamental para o empreendedorismo. Então, o Banco Sofisa pretende avançar bastante nessa agenda, né, fazendo essa concessão de crédito, e, quiçá, no futuro, aí ter projetos mais ligados a pequenas empreendedoras também, que é um projeto que eu sempre quis participar, né? Pequenas, médias empresas e pequenas empreendedoras mulheres. Natália, eu vou parar por aqui, que eu sei que está estourado. Se tiver uma pergunta, por favor. Obrigada, Silvia. E a gente te convida para o evento do próximo ano para você contar os resultados do Banco Sofisa nesse projeto tão bacana. E eu estava num evento agora e era uma conselheira também, uma grande conselheira, e ela falava, o papel da mulher na liderança, né, não é opcional para a gente, né? A gente tem que trabalhar com 2 braços. O primeiro é para subir e o outro é para puxar as outras mulheres, né? É exatamente isso. Obrigada, Silvia. Obrigada. Bom, agora a gente realmente está meio apertado de tempo. E agora, por fim, mas não menos importante, eu convido a Andresa Rodrigues, que é CEO da startup Hermânia, aproveitar que a gente está falando aqui de mulheres na liderança e de negócios femininos. Muito obrigada por estar com a gente, Andresa. E, bom, a gente sabe que o ecossistema brasileiro de inovação, de startup, ainda é extremamente masculino, é extremamente branco, é extremamente regionalizado, né? Super concentrado no Sudeste e é bastante elitizado. Eu queria começar essa parte do painel perguntando para você como é ser uma mulher, mais que tudo, né? Como é ser uma mulher nordestina nesse ecossistema. Já adiantando a minha segunda pergunta também, queria entender um pouquinho como a Hermânia está atuando para fortalecer outras mulheres e contribuir para a gente ter mais equidade de gênero nesse ecossistema. Obrigada, Andresa. Com você. Boa, eu que agradeço. Primeiro, eu estou muito feliz de ouvir tantas mulheres agindo para movimentar a nossa economia. É como a Silvia falou, ter essa identificação com pessoas agindo faz com que a gente que já está agindo continue firme, né? E até te respondendo, Nath, é um desafio ser mulher nordestina parda, eu não sou branca, nesse ecossistema que, como você mesmo descreveu, foi sempre centralizado. A gente sabe o motivo, né? Nosso histórico, cultural, social, que fez com que a sociedade brasileira se desenvolvesse, levou com que os homens chegassem primeiro nesses lugares, tivessem primeiro acesso. Não sei se todo mundo sabe, mas existe um artigo na nossa Constituição e ele só foi desfeito há 62 anos atrás.
que diziam que as mulheres brasileiras eram incapazes de gerir e gerar recursos financeiros. 62 anos atrás significa que a minha avó, por exemplo, que é uma mulher que super me incentivou a ser uma profissional e, enfim, a me desenvolver, acreditava nessa verdade que estava na nossa Constituição. Então, é um desafio, porque principalmente, como a gente disse aqui, hoje eu estou construindo uma nova realidade, né? Trabalhando para construir uma nova realidade, assim como essas outras mulheres. Obviamente, eu enxergo também, reconheço que existem movimentos de apoio para que a gente faça essa construção dessa nova realidade mais rápido e mais inteligente. E, então, entrando na segunda pergunta sobre Hermione, acho que antes vale eu contar para vocês o porquê que a Hermione existe, né? A Hermione é uma fintech, uma empresa de tecnologia, mas eu acho que como todo comum movimento de inovação, surge muito da energia de alguém que vai lá agir para colocar essa inovação em planos reais e materiais. Então, eu sou Andresa Rodrigues, sou mulher, parda, nordestina, sou contadora de formação, me formei como profissional com muito suor, porque eu venho de família de classe baixa, então ter um diploma, ter uma profissão, ter um MBA como eu tenho e outros desenvolvimentos profissionais já era um novo cenário de disrupção. E assim, eu fiz carreira no mercado financeiro, sendo diretora de grandes companhias por mais de 10 anos, até que nos últimos 2 anos, especificamente 2020, alguns números começaram a bater na minha porta e eu precisava agir com relação a isso. O Sebrae Nacional, ele construiu, né, uma frente de trabalho específica, e a primeira frente de trabalho específica para o mercado empreendedor feminino no Brasil, que se chama Sebrae Delas. Eles fizeram várias ações durante 2018, 2019 inteiro, e justamente no mês que eu estava pesquisando sobre inovações para a equidade de gênero, eles publicaram esses números. E eu posso dizer para vocês que não tinha sequer um número positivo com relação ao empreendedorismo feminino. Nenhum. É um book, um reporte intenso, de mais de 40 páginas, só com números ruins. Como, por exemplo, o mercado empreendedor feminino no Brasil é gigantesco. Quando a gente olha para micro e pequenas empresas, são mais de 24 milhões. Sendo que essas mulheres, elas não conseguem, por exemplo, o básico para poder se estruturar e começar a empreender, como acesso a crédito. Essas mulheres, ainda sem acesso, elas continuam tentando empreender porque elas precisam empreender, elas empreendem por sobrevivência. Se ela não estiver vendendo, ela não tem o que comer, não tem como pagar o aluguel e sequer pensar na educação dos filhos. E com todos esses desafios, ela ainda tem que conciliar sua força de empreender, de vender, garantir a sua receita, com várias outras obrigações. Então, olhando para esses números e olhando para tudo que eu tive, com muito esforço, óbvio, de acesso a conhecimento sobre finanças e sobre como que, de fato, as finanças dentro de uma empresa pode fazer com que ela cresça, se desenvolva e não só pense em sobreviver, é que a gente criou a Hermione. A Hermione é um sistema de controle financeiro, onde a empreendedora não precisa fazer nenhum tipo de digitação, porque a gente criou um robô que ela salva como contato no WhatsApp, e por esse número de WhatsApp ela envia uma imagem, pode ser uma foto, um print, um PDF, de tudo que ela recebe e gasta. O nosso robô escaneia as informações dessa imagem, registra na plataforma e mostra para a empreendedora de forma organizada. Então, por exemplo, a Heloína, ela fez um Pix para pagar o aluguel do negócio dela de R$500. Vai mandar lá no bot da Hermione, a Hermione vai registrar no fluxo de caixa, na DRE, no conta a pagar em FII. A ideia da Hermione é que a gente sabe que as mulheres nunca tiveram acesso à educação financeira. A gente quer educar elas para que hoje elas tomem decisões, porque educar elas a fazer o braçal vai levar muito tempo e a gente não tem tempo para poder dar acesso a essas mulheres a condições de desenvolvimento. Então, a ideia da Hermione é: vou fazer por essas empreendedoras o trabalho braçal, vou mostrar para elas as informações e vou orientar elas, educar para que elas tomem decisões certas com relação a isso. Então, além do software, né, que é esse sistema de controle financeiro, a gente criou o Hermione Academy,
que é uma área de conteúdo em parceria com o Sebrae de São Paulo, que fica dentro da plataforma da Hermione, mas onde essa área de conteúdo tem várias microdicas, microcursos, ensinando a ela como ler um fluxo de caixa, ensinando a ela como buscar um crédito, dizendo para ela que hoje, no Brasil, 80% dos motivos pelos quais as empreendedoras têm o crédito negado é porque elas não têm um fluxo de caixa. Então, a gente orienta elas que mantenham um fluxo de caixa atualizado, mantenham a DRE sempre real, para que esse acesso do crédito seja facilitado. Esse é um pouco do nosso propósito. A gente tem feito isso hoje com mais de 2.000 empreendedoras, tem registrado, de fato, grandes mudanças na vida dessas mulheres, seja aumentando o faturamento, seja vendo com que elas, a partir de um capital de giro, a partir de um acesso a crédito, saiam de situações de risco, saiam de relacionamentos abusivos, aumentem os seus negócios. Então, esse é o propósito da Hermione. Aqui tem um QR Code que leva para a nossa página de relacionamento. E se mais alguém acreditar que as mulheres empreendedoras precisam de ajuda e precisam realmente conhecer a Hermione para poder se estruturar e crescer, construir esse futuro com a gente, vamos juntos. Obrigada. Muito obrigada, Andresa. E só contando também que a Andresa e a Hermione participaram no programa do BID ao Cubo. E a gente teve uma atenção especial em realmente valorizar as questões de diversidade, não somente diversidade de gênero, mas também as diversidades regionais do ecossistema de startups. Super obrigada, Andresa, fantástico o trabalho da Hermione, muito obrigada por compartilhar com a gente. E, bom, e com essas mensagens e vivências profundamente inspiradoras, a gente vai finalizando o nosso painel, super atrasado, mas sempre é importante a gente ter a clareza de que todo dia a dia de se engajar nessa luta por uma sociedade mais justa, mais igualitária. Hoje a gente celebra e visibiliza essa nossa caminhada, mas o que faz diferença de fato é a nossa ação cotidiana, que a gente viu aqui várias ações de várias mulheres, mas de fato é o aprofundamento desse debate nos nossos círculos de convivência todos os dias e nas suas ações que de fato vai fazer a diferença. Então, vamos em frente. Para finalizar o nosso evento, eu passo a palavra ao nosso representante, Morgan Doyle, para concluir o nosso evento. Obrigada, Morgan, a palavra é contigo. Muito obrigado, Natália. Agradeço muito pela participação de todos os panelistas que compartilharam, de fato, experiências fantásticas aqui, e também a audiência que acompanha esse evento ainda virtual, né? E também é importante reconhecer a nosso coletivo Bidiversidade, que é um grupo interno que temos lá no nosso escritório para, de uma forma, promover ações de diversidade e inclusão do Grupo BID no Brasil, e que, de fato, participou na organização desse evento. Então, é importantíssimo a gente se juntar para celebrar esse 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, mas também é importante fazê-lo de uma forma tão inspiradora. Eu fiquei muito contente de ouvir vocês, todas que falaram nessa manhã, e também conhecer um pouquinho mais da experiência de mulheres tão empreendedoras, né? Inspiradoras. Eu me sinto muito honrado de ter essa oportunidade agora de falar no encerramento, sobretudo pela inspiração que senti nas falas que vocês fizeram no começo, né? Que realmente acho que é relevante que o protagonismo do evento foram de vocês, das mulheres que têm se engajado, têm se mostrado líderes nas suas áreas e também têm oferecido soluções tão concretas para uma série de ainda desafios patentes, claros, controversas, mas muito incontroversas no sentido que existem e todos reconhecemos eles, mas ainda que pesam sobre o desenvolvimento das mulheres na sociedade brasileira. Então, muito obrigado mesmo. Já falamos sobre a questão da evidência, né? Aqui não estamos predicando uma coisa que não tem uma evidência empírica claríssima, né? Tem muitos estudos, só para citar o Banco de Compensações Internacionais, que mostra que 1% de aumento da participação das mulheres nos cargos gerenciais das empresas privadas
resulta em uma redução até na emissão do gás carbônico. Então, eu trago essa só para dizer que nas mais diversos âmbitos que são relevantes para o mundo agora, e posso citar incremento do lucros para a empresa privada, incremento do PIB para uma sociedade completa, igualdade como tal, todos aqueles eixos que são relevantes para nós, todos nós como cidadãos, todos nós como interessados no bem da nossa sociedade, eles têm que ver com a participação das mulheres nos cargos gerenciais. Então, eu poderia citar muitos outros estudos, mas ao final a mensagem é bastante simples. Ninguém mais pode duvidar do que é preciso e é possível e é urgente ampliar a participação das mulheres na economia, na política, nas esferas de tomada de decisão da nossa sociedade. Isso é um fato. E como as minhas colegas aqui do BID já explicaram no início desse webinar, essa é uma prioridade para nós, no BID. O banco se orgulha, inclusive temos certificações do ED que obtivemos de reconhecer e trabalhar o que a gente predica. Para dentro, para fora, com nossos parceiros, sempre procurando fazer esforços em prol da equidade no nosso ambiente de trabalho e no nosso trabalho em geral. Hoje mesmo fomos testemunhas de vários líderes femininas na nossa instituição, né? Ouvimos a Paola Arunategui, que é a primeira mulher que assumir a função da chefe de operações aqui no Brasil, a Judith Morrison, e que está fazendo um trabalho estupendo, parabéns, Paola, a Judith Morrison, a Natália Torres, que são especialistas muito reconhecidos nas questões de gênero e diversidade, então também agradeço e reconheço eles, mas também nas esferas mais altas do BID, temos a nossa vice-presidente executiva, a Reina Irene Mejia, a chefe de gabinete e a chefe de estratégia de todo o banco, a Jéssica Bedoya, que são alguns exemplos disso, que de fato temos praticado o que a gente predica, né? Além disso, a gente lançou há pouco o quadro de políticas ambientais e sociais novo, né? Que é um documento que eleva a questão do nosso comprometimento com relação ao respeito aos direitos humanos, com destaque particular a preocupação pela igualdade de gênero. Então, já passa de ser uma aspiração a ser também uma coisa central na gestão do risco de todas as operações de banco. Então, são muitos os elementos que, de uma forma ou outra, estão envolvidos e que a gente está tocando. Mesmo tendo a maior taxa de empreendimentos liderados por mulheres em todo o mundo, a América Latina registra apenas 16,7% das empreendedoras lideradas por mulheres. Então, trago essa cifra porque não cabe a menor dúvida que ainda tem um espaço muito amplo para a gente avançar. Isso, como já falaram todos que me antecederam a palavra, tem uma série de efeitos multiplicadores relevantes, né? Como a Organização Mundial do Comércio identificou num estudo há pouco, a presença das mulheres empresárias e exportadoras na economia se relaciona com maior investimento na educação e saúde, visto que as mulheres investem, em média, 90% da sua renda em suas famílias. Ou seja, estamos falando aqui de uma série de benefícios relevantes, mas que ainda não só no Brasil, nem na América Latina, mas em todo o planeta que temos que seguir para isso, né? O Fórum Econômico Mundial, por exemplo, calculou que é preciso 100 anos para que o mundo possa alcançar a paridade de gênero em escala global. Eu acho que não temos 100 anos. Temos que apurar. E nosso papel no BID, e vocês, que são nossos parceiros que estão aqui conosco hoje, é contribuir para diminuir esse tempo. Então, a minha chamada para todos que estamos aqui nesse evento é de mãos dadas, a gente pensar, fazer parcerias, trabalhar juntos para realmente ter esse impacto que todos aspiramos ter. Um exemplo concreto que posso citar é o nosso portal Mulheres Connect Américas,
Connect Américas como plataforma, mas essa plataforma em particular apoia empresárias oferecendo oportunidades de conexões nas redes globais de negócios, como foi comentado aqui pelas nas palestrantes. Realmente essa questão de conexões, como falou a Natália, né? Uma mão para cima, uma para baixo, faz uma diferença muito grande. Também existe muita evidência sobre isso. Mais de 1.600.000 empresários de 100 países já utilizaram a plataforma desde seu lançamento. Eu convido a todas cadastrar-se e empregar. São empresários que tiveram acesso a treinamentos em áreas como marketing digital, planejamento estratégico, gestão de talentos, negócios familiares, internacionalização, logística, dos mais diversos temas. E todo gratuito, online, então, por favor, conta com isso. Mas, além dessa ferramenta, eu peço que vocês procurem a gente para fazer mais parcerias e ser mais usados em trabalhar nessa pauta. Sem dúvida, juntos somos muito mais. Então, não quero me alongar, encerro minha fala aqui. Ficamos muito felizes que vocês nos acompanharam para celebrar esse Dia da Mulher. Tenha um dia ótimo e juntos vamos trabalhar para ter uma sociedade mais próspera, justa e equitativa. Muito obrigado. Devolvo a palavra para você, Natália. Obrigada, Morgan. Só queria avisar as panelistas que a gente não teve nenhuma pergunta, mas a gente teve uma chuva de elogios no chat. Muito obrigada a todas, todos e todos. E, enfim, a gente segue trabalhando juntas e juntas para uma sociedade mais igualitária. Obrigada, Morgan, e até a próxima, pessoal. Obrigada, parabéns ao vídeo. Obrigada. 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 Feliz dia para todas. Feliz dia. Feliz dia, feliz dia. Feliz dia.